Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, uma oportunidade de refletirmos os ensinamentos do Mestre, porque são ensinamentos libertadores, transformadores, que Ele nos deixou para que pudéssemos um dia alcançar o reino dos céus. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então, para começar, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 61. O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. São palavras de Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, da glória, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Então, Emmanuel, analisando as palavras de Paulo, nos coloca exatamente o que pode nos acontecer nessa caminhada difícil, que é a caminhada terrena, se nos dedicarmos à aquisição dos valores espirituais deixados, transmitidos por Jesus. Como poderemos crescer, evoluir, se buscarmos a vivência desses ensinamentos. Então, meus amigos, vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, pedindo para que os guias espirituais venham a ter conosco. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos para mais um estudo do vosso Evangelho de Luz. Que nós possamos compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, que tenhamos determinação para vivenciá-los, vencendo a nós mesmos, superando as nossas más inclinações. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos realizando o estudo do Evangelho a partir das parábolas elaboradas por Jesus. E hoje nós temos a parábola da rede. Disse Jesus: finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixe de toda espécie.
E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentados puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, versículo de 47 a 50. Aqui nós temos uma parábola em que Jesus se utilizou de uma atividade muito comum que é a pescaria, principalmente naquela época. Ele tinha entre os seus apóstolos pescadores, assim como entre os seus auxiliares, entre aqueles que o seguiam. Então, como compreender esta parábola? De que forma podemos tirar dela ensinamentos espirituais? Nós temos aqui a figura do mar. O mar que é onde existe muita vida, né? Muitos peixes das mais variadas espécies. O nosso ambiente aqui terreno nos parece sólido e firme, né? Mas 3/4 partes do planeta são constituídas de água. Inclusive o nosso corpo é composto por 65% de líquidos. Então, a vida material neste nosso mundo pode ser comparada a um grande mar. O mar que a gente sabe, onde ali tem várias espécies de vida, onde nós encontramos peixes variados de várias espécies, e de modo que neste mundo terreno nós podemos estar mergulhados nesse mundo terreno, assim como os peixes estão mergulhados no mar. E assim como nós encontramos vários tipos de peixes no mar, aqui nesse mundo terreno nós vamos encontrar muitas diferenças, espíritos imortais, espíritos reencarnados, mas com a sua individualidade, com as suas características, com as suas necessidades, as suas imperfeições, de modo que, da forma como existem peixes bons, existem pessoas que apresentam desenvolvimento de acordo com a média espiritual possível para o nosso planeta. Podemos dizer que são espíritos reencarnados que estão numa média de evolução, certo? Que estão exatamente como aqueles peixes nutritivos, saborosos, né? Que produzem o alimento para a nossa vida, para as nossas famílias, certo? Mas existe assim também os peixes maus, que são aqueles que são desnutridos, que têm pouca carne, muitas sementes, né? Muitas espinhas, até a certas anomalias. Da mesma forma como existem pessoas que ainda estão aquém de um desenvolvimento espiritual, mediano. Pessoas que ainda vibram negativamente, que estão em faixas vibratórias, né, muito densas, muito grosseiras, sentimentos, pensamentos totalmente contrários à moral, contrários ao ensinamento cristão. Então,
Assim como existe a rede que é lançada ao mar para puxar e vem todos os peixes, aqui nós podemos dizer que esta rede que é lançada, para nós é o desencarne. É o momento, na hora do desencarne, que todos são trazidos para a praia, porque a rede é puxada para a praia, ali onde os pescadores vão fazer a separação. Nós somos puxados pelo desencarne, pela morte, para uma determinada região espiritual, onde seremos separados de acordo com a nossa vibração espiritual, de acordo com a nossa condição moral. Então, no momento em que há a seleção dos espíritos bons, dos espíritos ainda numa situação difícil, numa situação de vibração muito densa, muito grosseira, porque levaram a vida em esferas espirituais de práticas viciosas, de práticas inferiores. Então, é esse momento. Todos podem até desencarnar ao mesmo tempo. Acidente. Há um desencarne de várias pessoas. E essas várias pessoas vão ser exatamente os espíritos, né? Vão ser conduzidos a essa região vibratória espiritual condizente com o seu nível evolutivo. A rede, como diz a nossa amiga aqui, Terezinha Oliveira, né, que nos presenteou com grandes ensinamentos, ela nos diz: a rede bem pode simbolizar a morte, a lei da desencarnação. A propósito, porque tanto temor da morte, ela apenas nos reconduz ao nosso estado natural de seres espirituais, que libertos da matéria, vivem a imortalidade, a vida espiritual. Então, é a rede. E esse momento de separação que os pescadores fazem a seleção na praia, né? Então, é um bom símbolo para a região limítrofe entre o plano fluídico e o terreno, onde há portos que são puxados pela rede da morte, e onde será feita a seleção entre os bons e os maus. Então, como entender também quando Jesus diz que assim será na consumação dos séculos? Isso significa, não é que o mundo vai acabar, como se diz, né? Não, a consumação dos séculos significa o fechamento, a conclusão de um ciclo evolutivo. Não existe esse término, esse cessar da vida. A morte é apenas um fenômeno de cessação da vida física, mas nós somos espíritos imortais. Então, ela diz aqui: cada pessoa apanhada pela rede da morte se dá o fim do mundo para a pessoa, né? Você imagina uma pessoa ali no acidente, no enchente, no terremoto. A pessoa vai pensar que o mundo está se acabando, né? Mas é apenas o término de uma existência terrena, de uma encarnação no ciclo individual de evolução. Mas não existe o aniquilamento da vida. Consumação dos séculos é, como já afirmamos, o fim de um ciclo de evolução coletiva para os habitantes do planeta Terra, quando os seus habitantes alcançam certo padrão de desenvolvimento intelecto-moral.
É um ciclo que se finda. E ao se findar, assinala para esse mundo uma elevação na escala da classificação geral. Acho que deu para entender, né? Nós estamos num planeta de provas e de expiação, porque o grau em que nós nos encontramos, nós habitantes, ainda está num processo de desenvolvimento, mas ainda longe de alcançarmos, de concluirmos esse processo e passarmos para a condição de regeneração. E como entender que Jesus disse que virão os anjos e separarão os maus dentre os justos? Então, o que é que ela nos diz? Usualmente, essa separação se dá segundo as leis divinas de atração e repulsão entre os espíritos e os meios com os quais apresentam sintonia e afinidade. Então, os espíritos, eles vêm em sintonia com as leis divinas para acolher os espíritos. Os espíritos, os justos, são que estão de acordo com a justiça divina e conseguem assim permanecer no mundo fluídico, porque já apresentam condições de ali serem úteis, terem aplicação, aproveitamento. Os considerados maus são aqueles que ainda não atingiram os padrões previstos para a média da evolução humana. E aí, o que é que vai acontecer? Não tem condições de permanecer nesse mundo fluídico com proveito. Então, e aí, né? Para onde eles vão? Não vão ficar abandonados, né? Os próprios os pescadores, os peixes que não podem ser aproveitados, eles não ficam na praia jogados, eles são devolvidos ao mar. É exatamente o que acontece. Aqueles espíritos os espíritos considerados maus, eles são inseridos no processo de reencarnação. Eles vão reencarnar porque a lei divina é uma lei de misericórdia. Eles serão devolvidos à vida física, à vida terrena, para que possam recomeçar o seu processo de estudo, o seu processo de corrigenda dos erros cometidos. Então, meus amigos, aqui nós temos também outra análise, que é quando Jesus disse que serão lançados na fornalha ardente, que é uma expressão simbólica que o fogo representa transformação, representa um processo de purificação. Porque diante da lei divina, jamais existe a destruição, somente a transformação. Eles serão encaminhados, dependendo da situação, a mundos inferiores, onde continuarão sua luta evolutiva. Certo? Porque há essa possibilidade. Quando nós não acompanhamos a evolução, o padrão vibratório do planeta, se continuarmos assim, vai chegar um momento que vamos perder a sintonia, a conexão, certo? Com o próprio planeta, com a própria condição evolutiva do planeta e vamos reencarnar nos mundos inferiores e ficará aquela sensação, dizem que fica aquela sensação de um paraíso perdido, né? Aquela melancolia que muitas vezes aflora no espírito. E é dessa maneira que os espíritos dizem que se trata a fornalha ardente. Prantos e ranger de dentes, como o próprio Jesus disse, é um processo de purificação espiritual.
quando no final, resignados, muitos ficam resignados, né, diante da possibilidade de uma reencarnação difícil, em um mundo mais aquém, mais inferior, mas de qualquer forma, há aqueles que mergulham na revolta diante da lei de Deus, né? Diante dos desígnios de Deus. E Jesus, concluindo, ele pergunta: entendeste todas essas coisas? Sim, responderam os que ali estavam presentes. E nós, será que entendemos o que Jesus quis dizer? O que Jesus nos deixou como ensinamento? Porque Jesus veio à Terra para semear em nossa mente a verdade, as ideias sublimes sobre a vida espiritual, e cada um de nós é um tipo de solo, acolhendo ou não, reproduzindo ou não a ideia recebida. Há no mundo as ideias boas, as ideias más. Deus permite que as ideias más permaneçam convivendo com as boas, para que a gente possa discernir a realidade uma da outra e termos a vigilância para assimilarmos e vivenciarmos as boas ideias. São muitas as reflexões que são feitas com relação a essa parábola, né? Uma parábola que faz essa comparação entre a nossa vida terrena, a vida material, e esta vida, a vida na natureza, através de um mar, através de uma pescaria, mostrando que nós somos seres imortais, espirituais, vivendo neste mar da vida, e que um dia seremos acolhidos no momento da desencarnação. Seremos arrastados, né, da vida pelo processo da desencarnação. E é nesse momento que cada um se apresenta como é. Aí não adianta se esconder, não adianta disfarçar. Porque os anjos, que são os espíritos benfeitores, né, que vêm cuidar dessa acolhida dos espíritos no momento da morte, vão exatamente fazer essa separação. Os espíritos bons que vivem uma média evolutiva, se esforçando para viver conforme os ensinamentos do Cristo, que se esforçam para ter boas obras, e aqueles que continuam mergulhados na maldade, odiando, prejudicando, perseguindo. Então, nesse momento da separação, uns serão conduzidos à região espiritual, os bons, onde irão dar continuidade ao trabalho, ao estudo, vão colaborar. E os outros irão certamente passar pelas dificuldades decorrentes do mau uso que fizeram do seu livre-arbítrio. E serão, assim como os peixes, os peixes que não eram bons voltaram para o mar, eles vão voltar para o mar da terra, vamos assim dizer, para a vida terrena, através do processo da reencarnação. E continuando nesse tipo de vibração, sem se modificarem, vão perder a oportunidade da reencarnação na Terra e vão reencarnar nos mundos difíceis, inferiores, compatíveis com o seu grau de vibração, de acordo com os sentimentos e pensamentos que cultivam, que elaboram. Então, a reflexão é essa,
para que nos preparemos para o momento do lançar da rede, não é? A rede será lançada um dia e seremos colhidos pelo processo da desencarnação. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas rogativas, vamos fazer vibrações pensando no amor, na paz, no perdão, na esperança. Senhor Deus, estamos aqui a pedir e a rogar pela paz entre as nações, pois não há mais como expandir tanta dor, tanto sofrimento decorrente do egoísmo das grandes nações. Rogar também pela paz em nosso país, onde estamos a viver inseguros diante dos conflitos, das guerras periféricas das cidades, das perseguições aos excluídos, aos menos favorecidos. Rogamos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus parâmetros kardecianos e conforme o Evangelho do Cristo. Pela concórdia, pelo perdão junto daqueles que não sintonizam conosco. Pela cura, pela recuperação daqueles que estão mergulhados em provações e expiações difíceis no campo da doença. Por todas as famílias rogamos, para que o Evangelho de Jesus chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa, para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Senhor Deus, acolhei as nossas rogativas, Senhor. Derramai vossa graça sobre todos nós, nos fortalecendo, nos renovando para a nossa caminhada terrena. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. Pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.